Oi, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos conversar sobre os últimos livros que eu li no mês de fevereiro. Foram três e foram bem diferentes entre si, sobre o que eu estou lendo no momento e uma pincelada no que vem aí no mês de março. Pega aí o seu café, a sua água, vamos fazer uma pausa e falar de livros? Vem comigo! O meu nome é Vanessa, sejam muito bem-vindos ao meu canal e, sem delongas, eu quero contar para vocês o primeiro livro que eu terminei de ler no mês de fevereiro. Eu iniciei ele no dia 1º de janeiro de 2026 e terminei ali pela metade de fevereiro. E foi um livro espetacular, gente. Quando as pessoas falam, leiam esse clássico, porque ele é um clássico fácil de ler, empolgante e que prende muito, é verdade. Porque foi assim que eu me senti durante toda essa história maravilhosa, embora seja gigante. O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Essa edição aqui do Clube de Literatura Clássica tem mais de 1.200 páginas e foi uma grande jornada. Nesse livro, escrito inicialmente através de folhetins, que acabou de ser lançado. O último folhetim foi lançado aí em 1846 e depois disso ele virou então um romance, né, como ele se apresenta hoje. Já foi adaptado inúmeras vezes para o cinema, inclusive eu assisti a adaptação e no final vou contar a minha experiência para vocês. Ou melhor, eu assisti uma das adaptações e vou contar no final aqui a minha experiência para vocês. Mas então, vamos lá. Então, nesse aqui que é um dos livros mais vendidos, um dos clássicos mais vendidos aí de todos os tempos, sempre figura nessas listas de mais vendidos e eu entendi o porquê. Gente, aqui a gente tem uma grandíssima aventura. Antes de eu continuar, eu vou colocar esse livro aqui porque ele tá pesado. Aí vocês sabem de qual livro que eu tô falando. Então, a gente tem uma grande aventura aqui, onde a gente acompanha o Edmond Dantes, um jovem de 19 anos que está prestes a se casar com o amor da vida dele, conseguiu uma promoção no trabalho, ele é marinheiro e virou capitão do navio dele. Então, assim, ele tá super feliz, realizado e pronto para iniciar o resto da vida dele, quando um grande revés se apresenta, porque ele é traído por 3 pessoas. O melhor amigo, interessado na noiva dele, um colega de trabalho interessado no posto de capitão dele e uma espécie de magistrado que, ao invés de tratar ele com a imparcialidade que ele merece, com a justiça que ele merece, na verdade o trai para proteger alguém da família desse próprio magistrado. Essa traição acontece bem no início do livro, a forma como acontece é bem engenhosa também, e o Dantes se vê preso sem possibilidade, sem julgamento, sabe? É assim, foi preso e jogado lá na prisão do castelo de If, que é um lugar bem interessante. Aliás, 2 detalhes antes de eu continuar a história. Primeiro, que eu li esse livro numa leitura coletiva lá no canal da Ariesca Meurer, vou deixar aqui o canal dela para vocês conferirem, enfim. Então eu acompanhei um pouco dos vídeos da Ariesca e ela colocou uns materiais de apoio para a gente acompanhar a leitura. E esse castelo de If de fato existe e essa história toda se passa, boa parte dela em Marselha, na França, e é bem interessante da gente ir acompanhando os nomes dos lugares, enfim, né, os acontecimentos e olhar no mapa onde aconteceu tudo. Eu adoro fazer isso, não sei vocês. Mas continuando aqui. Então o Dantes é jogado nessa prisão sem julgamento. É uma espécie de solitária em que ele vive por 14 anos. O único contato com outros seres humanos que ele tem é com o carcereiro que leva a alimentação ali para ele, ele mal vê a luz do sol. Então, assim, condições desumanas, tá, gente? Um lugar úmido, um lugar escuro, um lugar frio, terrível. E só que nessa prisão, de uma forma assim fantástica, ele acaba conhecendo um outro prisioneiro que causa uma outra reviravolta na história, porque por conta da existência desse outro prisioneiro, o Edmond Dantes consegue fugir ali daquele local e ele se torna milionário.
Aí ele viaja pelo mundo e arquiteta uma vingança durante mais ou menos uns 10 anos e depois ele volta para se vingar dessas pessoas. E o que acontece é que a gente se vê torcendo pela vingança do Edmund. E aí já começam os dilemas morais dessa história. Não é nada assim filosófico o que tem no livro, escrito de forma filosófica. Se você quiser fazer essas reflexões, você tem como fazer. Porque assim, é uma vingança. Até que ponto vai essa vingança dele? Ele quer destruir essas pessoas? Ele quer matar essas pessoas? O que ele quer fazer? Enfim, que a gente acompanha então toda essa vingança dele. O autor constrói os personagens de uma forma muito interessante. Tanto os mocinhos quanto os vilões são bem retratados, construídos com muitas camadas. E o que a gente quer dizer quando a gente fala muitas camadas? Que aos poucos você vai conhecendo esses personagens conforme a gente vai lendo o livro. Porque num momento, ou numa fala, ou numa atitude, a gente vê uma face. Num outro momento, em outras falas ou atitudes, e conforme a história vai se desenrolando, a gente acaba descobrindo mais, cada vez mais sobre esses personagens e o que eles são capazes de fazer, os sentimentos deles, e tudo isso acaba se revelando em camadas que moldam então esses personagens. E aqui, então, ao acompanhar essa jornada, a gente se depara com os dilemas morais sobre justiça, sobre vingança, sobre amizade, lealdade e muitos outros aspectos que vão aparecendo aqui. Afinal de contas, essa vingança do Dantes acaba respingando em outros personagens que o próprio Edmond ele não previu, porque não tem como a gente controlar tudo. Então, no fim das contas, tem esses outros aspectos que acabam sendo bastante interessantes da gente acompanhar. Se você gosta de livros onde acontecem muitas coisas, este é um livro para você encarar. O fato dele ser um livro longo não, assim, não é um empecilho, gente. Nada que você não se organize, coloca uma meta de leitura diária ou vai lendo conforme você tem tempo, enfim, cada um tem o seu jeito, né? Leiam, leiam esse livro. Eu terminei de ler essa história e eu queria ver uma adaptação. Aí, pesquisando sobre as diversas adaptações que tem sobre o Conde de Monte Cristo, eu descobri que em 2024 foi lançada uma das últimas, uma adaptação francesa que dizem é uma das mais fiéis ao livro. Então, lá fui eu assistir essa adaptação. Aí eu já quero uma opinião de vocês sobre adaptações, gente, já que está em voga agora isso por conta da adaptação do Morro dos Ventos Uivantes e tantas outras, né, adaptações, mas essa Quando vocês vão assistir a uma adaptação de um livro, vocês esperam assim fidelidade total à história? Porque eu até que gostaria. Os personagens, as coisas que acontecem de fato no livro, eu gostaria que fossem traduzidas para adaptação. Claro, não dá para adaptar tudo, né, gente? Ainda mais um livro deste tamanho. Mas assim, o que for adaptado, que seja fiel, pelo menos. E nessa adaptação de 2024, até certo ponto ela funciona. Eles omitem alguns personagens, eu entendo. No fim das contas, realmente são muitos personagens que tem nesse livro, então uma parte dos personagens são omitidos. Só que eles pegam uma personagem específica, que é a Aide, e quem leu sabe de quem eu tô falando, e eles distorcem totalmente a participação dela no livro, e eu fiquei muito decepcionada com isso. Então, no final das contas, eu não gostei muito dessa adaptação. Alguém já viu a adaptação de 2022, aquela com o Jim Caviezel? Se vocês viram, o que vocês acharam? É melhor do que essa? Vale a pena? Me contem aí nos comentários que eu quero saber se eu dou mais uma chance para outra adaptação dessa obra. Depois que eu termino de ler uma história que eu gosto muito, eu fico com dois sentimentos. O primeiro deles é: uau, que história linda, personagens maravilhosos, eu vou me lembrar deles e de cenas do livro por muito tempo. E o outro sentimento é: o que eu vou pegar para ler agora que vai me prender, que vai fazer com que eu queira ler uma outra história, já que eu vim de algo maravilhoso, né? Então eu olhei aqui o que eu tinha, as minhas listas de
12 livros para ler, a minha lista de 50 antes dos 50 e outros livros que eu tinha aqui também, e escolhi ler um livro nacional e foi uma ótima escolha, gente. Eu li O 15, de Raquel de Queiroz. Nessa edição da editora José Olímpio, eu gostei bastante dessa edição, achei... No final tem a Fortuna Crítica, né, que são crítica de críticos literários e outros autores na época em que o livro foi lançado, e também pode ter de outros momentos, mas aqui nesse específico foi isso que aconteceu, são esses textos que tem aqui no final, que foram muito valiosos, inclusive, para a gente pensar, né, refletir um pouco mais sobre essa história. Então vamos lá. O primeiro ponto mais interessante dessa história é que a Raquel de Queiroz, que é cearense, ela tinha 19 anos quando ela escreveu essa história, o que é praticamente inacreditável. Tamanha a sensibilidade e a maturidade que a gente vê aqui. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha tido uma escritora brasileira com o talento da Raquel de Queiroz. Outro detalhe é que é um livro curto, 157 páginas. Deixa eu ver. Isso mesmo. Nessa edição, a gente tem 157 páginas de história propriamente dita, e assim, e por mais curto que esse livro seja, então ele passa a mensagem que precisa passar. Então, o nome desse livro, O 15, é porque ele fala sobre uma grande seca, uma das piores que aconteceram no Nordeste brasileiro lá em 1915. Então, o 15. Aqui nessa história a gente vai acompanhar o recorte da vida de duas famílias de retirantes. A do Chico Bento, que junto com a esposa e com os filhos acaba tendo que se retirar ali do interior do Ceará e procurar o sustento dele e até o que comer para ele e para os outros membros da família dele. E a gente vai acompanhar uma das cenas mais tristes que eu já li em todos os livros que eu já li até hoje, para quem é mãe principalmente, mas para quem não é também, gente, porque assim, perder qualquer pessoa da forma como acontece aqui é assim, devastador, tá? Devastador. E essas pessoas têm uma resiliência tão grande que elas conseguem seguir em frente. O Chico Bento e a família trabalham numa fazenda ali no interior do Ceará, mas que por conta dessa seca que assola o Nordeste em 1915, a proprietária da fazenda acaba dispensando o Chico Bento e a família, dizendo: olha, soltem os animais aqui da fazenda, deixa eles irem embora e tentar sobreviver, né? Porque aqui não tem o que comer, não tem o que beber, então a gente não vai mais poder criar esses animais aqui. E vocês também estão dispensados, porque eu não preciso de ninguém para cuidar da fazenda, já que não tem mais animais. Então eles saem ali do interior a pé até chegar à capital, Fortaleza. São vários quilômetros, gente. Eles demoram vários dias para chegar e acontecem, então, aquelas coisas horríveis ali no meio do caminho. Mas a autora não conta essas coisas que acontecem, que são terríveis, assim, de uma forma que você sente que ela quer te impactar com sentimentalismos. Ela conta realidades, coisas que podem ter acontecido, que eu acredito sinceramente que já aconteceram, e que não são nenhuma fantasia, sabe? Infelizmente, é a realidade de quem vive nesses lugares. Então, além da família do Chico Bento, a gente também tem aqui a história da Conceição e da avó dela. A avó da Conceição mora lá no mesmo município que o Chico Bento, e a Conceição, que é uma professora já formada, enfim, ela mora em Fortaleza, e ela acaba indo até esse outro município onde mora a avó, porque ela passa as férias lá, enfim, e também e ela vai buscar a avó, porque ela não quer que a avó fique nesse cenário de dificuldades por conta de que não vai ter o que comer, não vai ter água para beber, enfim, ali. Então ela leva a avó lá para Fortaleza também, e a avó fica muito saudosa do lugar onde ela viveu e os amigos que ela tem e tudo mais. A gente vai acompanhando tudo isso. E tem um outro personagem bastante interessante aqui também, que é o Vicente, que é o primo da Conceição e pelo qual a Conceição tem um afeto. E o Vicente também gosta da Conceição, só que eles
não conversam sobre isso, eles não falam abertamente desse afeto que eles têm um pelo outro. E como a gente acompanha assim mais os sentimentos da Conceição aqui, a gente pode ver que ela enxerga que eles são muito diferentes. Ele, um rapaz que trabalha no campo, ele é proprietário de uma fazenda lá e ele não sai lá do interior, mesmo com toda essa seca que está acontecendo, porque ele quer salvar, né, os animais, ele quer salvar ali a vida dele, né, gente, que é ali, na verdade. Então ele insiste e ele fica lá, tá? E a Conceição é uma pessoa mais culta, que conversa sobre diversos outros assuntos além do seu entorno, né? Então ela lê muitos livros, ela dá aula, ela conversa com outras pessoas e ela enxerga que ela e o Vicente são pessoas muito diferentes e que ela acha que não vai dar certo. E eu acho de uma maturidade isso, porque assim, num primeiro momento eu vi a Conceição como uma arrogante ao falar sobre isso, ao pensar assim. Mas no segundo momento eu pensei, gente, mas ela não tem razão? O amor, ele não é uma coisa mágica que ultrapassa todas as barreiras e que faz com que tudo dê certo no final só por conta desse sentimento. Ele pode ser uma construção, mas se você fica com alguém que você não tem nem muito sobre o que conversar, como é que isso vai amadurecer? Ou melhor, essa é uma das reflexões que esse livro traz, tá? Tem toda essa questão de resiliência desses personagens, do que eles passam, de outras tantas nuances que tem aqui, que são assim maravilhosas. Eu adorei esse livro, ele me tocou demais. A Raquel, com tão pouca idade, escrever algo de tanta maturidade. Eu fiquei muito tocada, eu amei esse livro e eu espero muito que vocês deem uma chance para ele. E aí eu falei pra vocês, né, que quando eu termino um livro que eu gosto muito, que eu fico com aqueles sentimentos de o que eu vou pegar agora pra ler, já que eu gostei tanto desse meu último livro, será que eu vou ficar tão presa assim, que eu vou gostar tanto dessa próxima leitura? E mais uma vez eu acertei. Gente, um livro completamente diferente dos últimos dois que eu falei pra vocês aqui, mas é um gênero que eu gosto bastante, que é ficção científica, e eu nunca tinha lido nada do Isaac Asimov. E eu peguei Eu, Robô para ler. Fiquei apaixonada por esse livro, que na verdade é uma coletânea de contos, são 9 contos que tem aqui dentro, eles são curtinhos. Eu acho que tem, deixa eu dar uma olhada aqui, umas 20 páginas, 30 no máximo cada conto. Essa edição que eu tenho aqui foi lançada pela editora Aleph. O ano de lançamento desse livro foi 1950. Esta edição tem pouco mais de 300 páginas. Então, como eu falei, são 9 contos, são contos rapidinhos de ler e eu estava negativamente influenciada por aquela adaptação de 2004, se eu não me engano, com o Will Smith, que se chama Eu, Robô, e que a princípio era para ser baseada nesse livro, mas assim, não há a menor possibilidade, porque é muito diferente do que tem aqui. Isso aqui é muito melhor. E as polêmicas das adaptações continuam, né? Vocês viram já esse filme O Robô? Vocês já leram esse livro? Me contem aí o que vocês acharam. Aqui, gente, eu tava esperando. Primeiro que eu não sabia que era uma coletânea de contos. Eu comprei achando que era um romance, porque eu tinha na minha cabeça aquela adaptação lá com o Will Smith. Então, eu gostei muito que tenham sido contos, são 9 histórias que envolvem robôs. E aí eu achei que ia ser os robôs se virando contra os seres humanos para destruir a raça humana, ou que seria uma situação de conflitos assim entre os seres humanos e os robôs, mas gente, não é. É muito legal. Aqui a gente tem umas histórias divertidas, emocionantes. O Bom Doutor, como é conhecido o Isaac Asimov, eu entendi o porquê disso aqui. Ele é muito fofo, esse homem. Ele fala sobre robôs de uma forma bonita. Ele não humaniza, tá? Não é essa a ideia. Primeiro que todos esses contos são narrados através de uma entrevista que um repórter está fazendo com uma psicóloga de robôs. Sim. Então, através dessa psicóloga, a gente vai descobrindo quais são os conflitos que são gerados em quase todos os contos aqui. Nós temos aqui, pela primeira vez, o surgimento da palavra robótica,
o que é um marco bastante interessante, embora robôs já tenham sido criados e histórias sobre eles há muito tempo, mas a palavra robótica e a forma como ela é usada foi aqui pela primeira vez utilizada. Foram nesses contos aqui que apareceram também pela primeira vez as 3 leis da robótica que são utilizadas até hoje aí por muitos outros autores e cineastas. No primeiro conto, a gente tem a história do Rob, um robô que não fala, mas ele faz companhia para uma menina e a mãe da criança tem muito medo do que esse robô pode fazer e ela acaba mandando ele embora dali ou devolvendo para a fábrica, algo assim. E a menina fica inconsolável até que em algum momento eles reencontram esse robô e é de uma forma assim emocionante. E os outros contos vão nos mostrando a evolução dos robôs, do que eles são capazes de fazer, e eles acabam se metendo em algumas enrascadas e os seres humanos não entendem direito o que está acontecendo e a gente tem histórias inclusive acontecendo em outros planetas aqui. Então assim, se você gosta de ficção científica, eu acho que é o básico, né? O Isaac Asimov é um autor muito reconhecido e que vale muito a pena ler. Se você nunca leu nada de ficção científica, eu acho que essa obra aqui é uma ótima porta de entrada. Primeiro porque os contos são curtinhos, então você não vai cansar da história. Não tem nada que você não vai entender aqui nessas histórias. Então fica a minha dica aí. E esse foi o meu último livro finalizado em fevereiro. Depois desse, gente, um livro que eu tô lendo até agora, que eu tô adorando, mas que está assim me fazendo sofrer em muitos aspectos, porque ele dá uns tapas na cara da gente. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler, da Philippa Perry, nessa edição da editora Fontanar, que é o selo da Companhia das Letras. Gente, esse livro aqui quase 300 páginas, não ficção. O que eu tô vendo aqui é que os ensinamentos desse livro, eles podem ser utilizados não só para relacionamentos entre pais e filhos, e sim entre cônjuges, entre amigos, porque eles são muito válidos e cabem em outros tipos de relações. Eu estou aqui na página 94 e já tô achando bastante interessante. Aqui na contracapa fala o seguinte: todos os pais querem acertar na educação dos filhos para que, essencialmente, eles sejam felizes. Apesar do óbvio, esse não é um objetivo simples. E tem um momento, um dos últimos capítulos que eu li aqui, que tem a seguinte frase. Deixa eu ver se eu acho, inclusive, aqui. O psicanalista Adam Phillips disse que a exigência de felicidade estraga a nossa vida. Parece contraditório, né, gente? Parece que a gente vive para buscar o tempo todo essa felicidade, mas esse livro aqui traz reflexões sobre a importância da frustração, sobre a importância da validação de sentimentos negativos e, enfim, muitas outras coisas. No final de cada capítulo, ela traz um exercício. Por exemplo, nesse último capítulo que eu li aqui foi sobre empatia e o quão difícil, na verdade, é ser empático. E daí ela fala sobre a gente se propor a sentir-se no lugar do outro. A empatia é um trabalho mais difícil do que pode parecer. Não é o mesmo que desistir de seu ponto de vista, e sim uma questão de realmente ver e entender por que o outro se sente assim. E o que é mais importante, sentir junto. Estou gostando bastante desse livro. Eu acho que eu sou a última pessoa no mundo que não leu ele, porque eu coloquei lá no meu Instagram que eu estava lendo e eu coloco umas frases e faço algumas reflexões. E muitas pessoas vieram me dizer: ah, eu amei esse livro. Outras pessoas vieram me dizer: eu não consegui ler esse livro porque ele mexeu muito comigo. E, enfim, cada um, né, sente de uma forma. Então, fica aí a minha sugestão. Se você não leu ainda, porque eu acho que eu sou a última no mundo que não leu esse livro aqui. E aí, gente, hoje, depois que eu gravar esse vídeo aqui, que eu editar e tudo mais, eu pretendo começar um outro livro. Aí eu vou pegar aqui qual é o que eu pretendo começar e vou mostrar o outro que eu quero ler na sequência. O próximo que eu quero começar é esse aqui, dessa autora romena,
a Tatiana Jubilok. Não sei se é assim que lê, que pronuncia, desculpe. O verão em que mamãe teve olhos verdes. Você olhando pela capa, você acha que é uma edição da National Geographic, né? Que tá mostrando aqui a vida das aves. Eu espero que não. Porém, a sinopse fala o seguinte: que a autora foge de estereótipos ao narrar com sobriedade e aguda sensibilidade a beleza, mesmo aquela cercada de fealdade, o difícil entendimento entre duas pessoas rejeitadas e desiludidas numa relação marcada por um ódio tão profundo como só aqueles oriundos do amor e da necessidade costumam ser. A gente vai ter uma relação entre mãe e filho aqui. E aqui fala de ódio. Não sei se eu tô preparada para isso, mas vamos lá. Essa edição aqui da editora Mundarel é bem simples, não tem orelha, tá? Mas a diagramação parece bem interessante, então acho que não vai ter prejuízo assim. É um livro curto, de pouco mais de 200 páginas e que foi muito recomendado por outras pessoas que já leram, então vou começar hoje, vamos lá. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais de perto as minhas leituras, eu peço para você me seguir lá no Instagram, porque lá, como eu falei do outro livro, eu coloco umas frases, eu faço umas reflexões assim, apareço num vídeo de vez em quando falando sobre o que eu tô lendo. E aí, gente, depois desse, eu pretendo começar um outro que também me chama muita atenção. As Boas Mulheres da China, da autora Xin Han. Aqui a gente tem uma não ficção também, tá? É edição de bolso, né? Essa aqui da Companhia das Letras. E aqui a gente tem o seguinte: entre 1989 e 1997, a jornalista Xin Han entrevistou mulheres de diferentes idades e condições sociais a fim de compreender a condição feminina na China moderna. Seu programa de rádio, Palavras da Brisa Noturna, discutia questões sobre as quais poucos ousavam falar. São histórias como a de Hong Shui, que descobriu o afeto ao ser acariciada não por mãos humanas, mas pelas patas de uma mosca. Da catadora de lixo que impôs a si mesma um ostracismo voluntário para não envergonhar o filho, um político bem-sucedido, ou ainda de uma menina que perdeu a razão em consequência de uma humilhação intensa. O olhar objetivo de Xin Han dá aos temas um tratamento firme e delicado, trazendo à tona as esperanças e os desejos escondidos nessas difíceis vidas secretas. Acho que vai ser muito sofrido, muito triste, mas como são relatos baseados em fatos reais, eu tenho bastante curiosidade de ler esse livro. E aí, se vocês já leram, vocês me contam também o que eu devo esperar aqui. E, gente, eu também quero saber o que vocês andaram lendo aí em fevereiro, no início desse ano, se o ano já começou aí pra vocês também. Me contem pra gente trocar uma ideia nos comentários, tá? E por hoje é isso, gente. Deixa o seu like se você puder, se inscreve no canal, que isso ajuda o YouTube a mostrar o meu canal para outras pessoas também. Um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.